Vivemos numa época estranha. Uma época em que acumular virou sinônimo de viver, em que possuir substituiu ser. Você acorda, olha ao redor e se vê cercado de coisas, objetos que prometeram felicidade e entregaram apenas a necessidade de mais espaço. Roupas que não usa há anos, penduradas como fantasmas de quem você pensou que seria. Gavetas transbordando de tralhas sem nome, sem função, sem alma. E no meio de tudo isso, você, menor, mais cansado, mais vazio. Como se cada coisa que trouxe para dentro de casa tivesse roubado um pedaço do que você realmente é. 30 dias. Foi o tempo que bastou para entender que a vida que eu perseguia não era minha. Era de alguém que a publicidade inventou, que as vitrines desenharam, que o medo de não ser o suficiente alimentou. 30 dias para descobrir que simplicidade não é perda, é reconquista. Reconquista de si mesmo, do silêncio, da paz que o consumo prometeu e nunca entregou. Este não é um relato de organização, é um testemunho de libertação. A história de como viver com menos me deu, pela primeira vez, a chance de viver de verdade. A transformação começou com uma pergunta incômoda, daquelas que não te deixam dormir. Olhei para o meu apartamento e me perguntei, quem mora aqui? Porque a resposta não era eu. Era uma versão distorcida de mim, construída por expectativas alheias, por comparações silenciosas, pelo medo constante de ficar para trás. Cada móvel, cada eletrônico, cada decoração era uma tentativa desesperada de provar algo. Provar sucesso, provar valor, provar que eu havia chegado em algum lugar. Mas a verdade nua e crua é que eu não havia chegado em lugar nenhum. Estava apenas mais pesado, mais endividado, mais ansioso. A conta do cartão subia, a sensação de suficiência nunca vinha. Comprava para preencher o vazio e criava um vazio maior. Um ciclo vicioso, onde o remédio era o próprio veneno. Percebi então que o problema não estava na falta de coisas. O problema era justamente o excesso delas. Cada objeto carregava não apenas seu peso físico, mas o peso invisível da manutenção, da preocupação, da culpa por não usar, da obrigação de cuidar. Eu não possuía minhas coisas, elas me possuíam, e foi aí que algo dentro de mim se rompeu. Uma indignação santa, uma revolta contra essa prisão que eu mesmo havia construído. Decidi que durante 30 dias ia desmontar tudo, cada camada de acúmulo, cada ilusão de necessidade, cada objeto que ocupava espaço onde deveria estar minha alma. O primeiro dia foi um confronto brutal com a negação. Peguei uma caixa e prometi que ia doar, vender ou descartar tudo aquilo que não usava há mais de um ano. Parecia simples, era aterrorizante. A primeira coisa que peguei foi uma jaqueta cara, comprada em um momento de euforia consumista, usada 2 vezes. Minha mente imediatamente criou justificativas. E se eu precisar para aquele evento especial? E se voltar a fazer frio daquele jeito específico que só essa jaqueta resolve? E se eu me arrepender? Percebi que estava negociando com fantasmas, cenários hipotéticos, versões futuras de mim que nunca chegariam. A jaqueta foi para a caixa de doação e com ela um pedaço do medo. Nos dias seguintes, a avalanche de objetos não parou. Livros que nunca leria, comprados mais pela ideia de ser alguém que lê aquilo do que pela vontade genuína. Aparelhos de ginástica que acumulavam poeira, monumentos ao meu fracasso em cumprir promessas de ano novo, decorações temáticas para festas que eu nunca daria, presentes que recebi sem querer, guardados por educação, tornados fardos por obrigação. Cada item que saía da minha casa levava consigo uma camada de peso emocional, e no lugar do vazio que eu temia, surgia algo inesperado. Leveza, uma leveza física e psicológica que eu havia esquecido que existia. Os espaços começaram a respirar.
Meus olhos descansavam ao olhar ao redor, sem serem bombardeados por estímulos visuais desnecessários. Minha mente também. Cada superfície limpa era um convite à calma. Cada gaveta organizada era um pequeno triunfo contra o caos moderno. Entre o 10º e o 15º dia, algo mais profundo começou a se revelar. Não era apenas sobre objetos, era sobre identidade. Toda a minha vida, eu havia construído minha imagem através daquilo que eu tinha. O carro que dirigia, as roupas que vestia, os gadgets que carregava eram medalhas, provas de que eu era relevante, bem-sucedido, digno de admiração. Mas quando comecei a me desfazer dessas coisas, uma pergunta aterrorizante emergiu. Quem sou eu sem elas? Se tiro a marca da roupa, o modelo do celular, o prestígio do endereço, o que sobra? A resposta inicial foi um vazio aterrorizante, um abismo de insignificância. Eu havia terceirizado minha identidade para objetos, delegado minha autoestima para posses. E agora, despido de tudo isso, estava nu diante de mim mesmo. Mas esse vazio não durou. Ele era apenas o espaço necessário para que o essencial pudesse emergir. Comecei a me perguntar coisas que nunca havia perguntado. O que eu realmente gosto de fazer? Não o que aparenta bem no Instagram, não o que impressiona os outros, mas o que genuinamente me traz alegria. Quem eu sou nas conversas profundas, nos silêncios confortáveis, nos momentos onde nada precisa ser provado. Percebi que havia passado décadas construindo uma fachada e nunca havia entrado no edifício. Estava tão ocupado decorando o exterior que esqueci de habitar o interior. O minimalismo não estava apenas limpando minha casa, estava me forçando a encarar a maior bagunça de todas, a que eu havia feito comigo mesmo. Por volta do 20º dia, algo surpreendente aconteceu. Comecei a notar mudanças que iam muito além do espaço físico. Minha relação com o tempo mudou completamente. Antes, boa parte do meu dia se perdia em manter coisas, procurar chaves em gavetas entulhadas, decidir o que vestir em um armário abarrotado, limpar, organizar, reorganizar, o que nunca deveria ter entrado em casa. Eram horas evaporadas em rituais sem significado, sacrificadas no altar do excesso. Agora, com menos, sobrava mais tempo, mais energia mental, mais espaço para o que realmente importava. Percebi que tinha tempo para preparar um café devagar pela manhã, ouvindo os pássaros que sempre estiveram lá, mas que meu barulho interno nunca me deixou ouvir. Tinha energia para ler de verdade, não aquela leitura corrida e culpada, mas aquela onde você se perde nas páginas. Tinha disponibilidade para conversas reais com pessoas reais, sem a ansiedade constante de checar o celular, sem a urgência fabricada de estar sempre fazendo algo produtivo. Meus relacionamentos também se transformaram. Com menos distrações materiais, eu estava mais presente. Olhava as pessoas nos olhos, ouvia de fato o que diziam. Não apenas esperava minha vez de falar. Descobri que conexão humana real não acontece em ambientes instagramáveis, em restaurantes caros ou em eventos elaborados. Acontece nos espaços simples, na mesa da cozinha, na caminhada sem destino, no silêncio compartilhado que não precisa ser preenchido. Eu havia gastado tanto tempo e dinheiro criando cenários para a vida acontecer que esqueci de viver. O minimalismo me deu algo que nenhum objeto jamais conseguiu: presença. A capacidade de estar verdadeiramente onde eu estou, quando estou. Mas nem tudo foi poético e transcendental. Houve momentos de profunda solidão nessa jornada, porque quando você começa a viver diferente, você fica diferente. E diferente, nesse mundo uniformizado, assusta as pessoas. Amigos começaram a me olhar com desconfiança quando eu recusava convites para o shopping,
quando dizia que estava satisfeito com o que tinha, quando parava de participar das conversas sobre as últimas aquisições e lançamentos. Alguns me chamaram de pretensioso, outros de estranho. Alguns simplesmente se afastaram, como se minha escolha por simplicidade fosse um julgamento silencioso ao estilo de vida deles. E talvez fosse, não intencional, mas por mera existência. Minha presença calma em meio à correria alheia era um espelho desconfortável. Minha satisfação com pouco era uma acusação não verbalizada à insatisfação crônica que todos fingíamos ser normal. Percebi que vivemos em uma sociedade que não tolera a suficiência. O contentamento é visto como estagnação, a simplicidade como fracasso. Desistir da corrida é admitir derrota, mas eu não estava desistindo. Estava apenas parando de correr atrás de uma linha de chegada que se movia cada vez que eu me aproximava. Estava reconhecendo que a corrida era uma farsa e o prêmio uma ilusão. E sim, isso teve um custo social. Alguns relacionamentos não sobreviveram à minha transformação, mas os que sobreviveram se aprofundaram de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Descobri quem eram meus verdadeiros amigos, aqueles que me amavam pelo que eu era, não pelo que eu tinha ou aparentava ser. Aqueles que entendiam que felicidade não se mede em metros quadrados ou em dígitos bancários. E com essas pessoas, construí conexões mais ricas do que qualquer coisa que o dinheiro poderia comprar. No 25º dia, olhei ao meu redor e quase não reconheci o espaço. O apartamento tinha os mesmos metros quadrados, mas parecia 3 vezes maior. Cada objeto que permaneceu tinha uma função clara ou um significado profundo. Nada estava ali por acidente, por impulso ou por obrigação. Cada coisa era escolhida, intencional, merecida, e isso mudava tudo. Não era apenas um espaço mais limpo, era um espaço mais honesto, um reflexo verdadeiro de quem eu era, não de quem eu tentava convencer os outros que eu era. As paredes, antes cobertas com pôsteres e quadros comprados em lojas de decoração, agora tinham apenas 2 fotografias. Uma da minha avó, em preto e branco, com aquele sorriso que carregava toda a sabedoria do mundo. Outra de um pôr do sol, que eu mesmo fotografei em um momento de pura presença, sem filtros, sem edição, apenas o real capturado. Essas 2 imagens me diziam mais sobre mim do que uma parede inteira de arte aleatória jamais disse. Meu armário, que antes explodia de opções e ainda assim me deixava sem nada para vestir, agora tinha 20 peças. 20 peças que eu amava, que serviam bem, que faziam sentido para a minha vida real, não para a vida que as revistas vendiam. E sabe o que aconteceu? Me vestir ficou mais fácil. Não mais fácil, ficou libertador, porque cada escolha era simples. Não havia mais a paralisia da decisão. Não havia mais o arrependimento de ter comprado algo que não combinava com nada. Não havia mais a culpa de ver etiquetas penduradas em roupas nunca usadas. Havia apenas clareza, funcionalidade, paz. Descobri que luxo não é ter muitas opções. Luxo é não precisar escolher entre o desnecessário. Luxo é saber exatamente o que você tem, usar tudo o que tem e não sentir falta de nada. Isso nenhuma loja de departamento me ensinou. Isso só a simplicidade revelou. Financeiramente, a transformação foi brutal e reveladora. Quando você para de comprar, algo assustador acontece. Você descobre quanto dinheiro estava jogando fora. Não em grandes gastos, mas nos pequenos sangramentos diários. O cafezinho de marca por impulso, a compra online de madrugada para preencher o vazio, a assinatura de serviços que você nunca usava, mas que valia a pena ter caso precise. O acúmulo de pequenas sangrias que, somadas, representavam não apenas dinheiro, mas horas de vida. Porque cada real gasto é 1 hora da sua vida que você trocou por ele.
E quando você gasta sem consciência, você não está apenas perdendo dinheiro, está perdendo tempo, está perdendo vida. Nos primeiros 15 dias sem compras desnecessárias, economizei o equivalente a uma semana de trabalho. Em 30 dias, um mês de aluguel. Dinheiro que simplesmente evaporava antes, sem eu perceber para onde ia. E não estou falando de privação. Não passei fome, não deixei de pagar contas, não vivi na escassez. Simplesmente parei de desperdiçar. Parei de confundir desejo com necessidade. Parei de usar compras como terapia, entretenimento ou validação. E o dinheiro que ficou não foi guardado em uma conta bancária para crescer e virar mais números vazios. Foi investido em experiências reais, em livros que expandiram minha consciência, em uma viagem simples para um lugar que sempre quis conhecer, em tempo. Comprei tempo. Reduzi minha carga de trabalho porque descobri que precisava de menos para viver. E esse tempo comprado me deu algo que nenhuma loja vende: liberdade. Liberdade para acordar sem despertador, para trabalhar no que acredito, não apenas no que paga bem, para dizer não sem medo de consequências financeiras. O minimalismo não me fez rico, me fez livre. E percebi que são coisas diferentes, muito diferentes. Nos últimos dias da experiência, uma revelação final me atingiu com a força de uma verdade óbvia que eu sempre soube, mas nunca admiti. Não eram os objetos o problema, era eu. Minha relação doentia com eles, minha necessidade constante de mais, minha incapacidade de estar satisfeito, minha busca desesperada por preencher com coisas o que só poderia ser preenchido com sentido. O minimalismo não é sobre ter menos, é sobre ser mais. Mais consciente, mais intencional, mais presente, mais autêntico. É sobre reconquistar sua vida das garras de um sistema que lucra com sua insatisfação, que vende felicidade em prestações e entrega ansiedade em parcelas infinitas, que te convence de que você é o que você tem, não o que você é. E quando você acorda dessa ilusão, quando você vê a matriz, não dá para voltar. Você pode até tropeçar, recair, comprar algo desnecessário em um momento de fraqueza. Mas a consciência permanece. E ela te cutuca, te lembra, te chama de volta. Percebi que esses 30 dias não foram um desafio temporário. Foram o início de uma vida diferente. Não porque eu me tornei perfeito, minimalista radical, pregador da simplicidade, mas porque mudei a pergunta fundamental. Antes eu perguntava, o que mais eu posso ter? Agora pergunto, do que eu realmente preciso? E essas perguntas levam a vidas completamente diferentes. Uma leva à correria infinita, à insatisfação crônica, ao cansaço existencial. A outra leva à suficiência, à gratidão, à paz. Não é fácil. Viver diferente nunca é. Mas é possível e é libertador. Hoje, olho para trás e vejo claramente duas versões de mim. O de antes, correndo em uma esteira acelerada para lugar nenhum, acumulando coisas e perdendo essência, rico de posses e pobre de sentido. E o de agora, mais leve, mais consciente, mais presente. Não melhor, apenas mais honesto. Mais próximo de quem eu realmente sou, quando tiro todas as máscaras, todas as fachadas, todos os disfarces que o consumo me vendeu. O minimalismo não resolveu todos os meus problemas, não me fez iluminado, não transformou minha vida em um comercial de revista, mas fez algo mais importante, me deu espaço, espaço físico em casa, espaço mental na cabeça, espaço emocional no peito, espaço temporal no dia, e nesse espaço a vida finalmente pôde entrar. A vida real, não a versão editada e filtrada que postamos online. A vida que acontece nos detalhes pequenos, nos momentos não fotografáveis, nas conversas sem roteiro, nos silêncios sem medo.
Descobri que felicidade não é um destino que você chega comprando as coisas certas. É um estado que você alcança soltando as erradas. Não é sobre ter mais, é sobre precisar de menos. E quando você precisa de menos, você tem mais. Mais tempo, mais paz, mais liberdade, mais você. O verdadeiro você, não a versão que a publicidade desenhou, que a sociedade aprovou, que o medo moldou. E esse você, simples e despido, é mais do que suficiente. Sempre foi. Você só precisava tirar as camadas de tralha para finalmente enxergá-lo. 30 dias não mudaram minha vida. Revelaram a vida que sempre esteve lá, esperando pacientemente que eu parasse de acumular e começasse a viver. E agora que vi, não consigo mais não ver. E talvez, se você parar, esvaziar, simplificar, você também veja. Veja que o simples sempre prospera, que o essencial sempre vence, que menos sempre foi mais, sempre foi.